Eu me recordo quando eu tinha apenas um sonho, o sonho de empreender, o sonho de transformar a minha vida financeira. E foi quando, a partir deste sonho, quando eu não era basicamente que ninguém, ninguém olhava pra mim, ninguém sabia que eu existia, que eu resolvi começar lá atrás, há mais ou menos aí, creio que uns 10, 11 anos ou até mais. Eu sou meio ruim com tempo, mas foi então que eu resolvi começar um negócio físico. Me recordo que eu comecei a trabalhar é, fazendo algumas peças de madeira. Foi ali que eu comecei a empreender. Me recordo que eu entrei num curso, tá? Um curso de marcenaria, tá? Entrei no curso de marcenaria. Foi então que despertou em mim esse grande desejo de empreender. E trabalhando durante esse tempo, eu via muitas pessoas se dando bem no ramo de marcenaria, eu via pessoas crescendo, eu via pessoas desenvolvendo o trabalho delas, sabe? E desenvolvendo o trabalho delas, eu via grandes pessoas que já tinham ganhado muito dinheiro e eu tava ali só começando. E para mim era muito difícil, tá? Eu me recordo que eu não tinha a máquina certa, eu não tinha as máquinas que eram necessárias para fazer um bom serviço, mas eu tinha uma coisa muito boa dentro de mim que se chamava vontade. A vontade de empreender, a vontade de fazer alguma coisa dar certo. E foi isso que foi mexendo dentro de mim. Uma das coisas que eu entendi que era importante era que eu precisava começar. Se eu não começasse, nada ia mudar na minha vida, certo? E é isso que eu trabalhei dentro de mim. E é isso que nesse vídeo eu quero falar com você. O importante de começar e num processo de 6 meses, eu tenho certeza que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. Num processo de 6 meses, eu tive muito crescimento. E conforme eu fui crescendo e desenvolvendo o meu trabalho, William, mas você já teve muito dinheiro lá no começo? Não. Todo negócio, ele nunca você vai ter muito dinheiro no começo. Todo negócio, ele é muito difícil. Enfim, fui desenvolvendo, fui crescendo, fui aprendendo, fui perdendo dinheiro. E você perde muito dinheiro. E eu convido você a perder dinheiro quando você tá lá atrás, certo? Porque quando você tá lá atrás, lá no começo, sem um pardal para dar de comer, com muita dificuldade, começa ali como pessoa que não tem família, é melhor ainda. Agora, você que tem família, eu não indico fazer isso. Mas, enfim, comece, se estruture, faça alguma coisa, mas sonhe e desenvolva isso. Comecei a fazer e trabalhar, comecei a correr atrás, comecei a desenvolver o meu trabalho. Foi então que eu descobri, certo? Depois de muito bater a cabeça, depois de muitas vezes vender para pessoas que compravam e às vezes ficavam devendo para mim, eu ficava doido da vida. Era eu e mais um que trabalhava junto, sabe? A gente crescia, a gente trabalhava, a gente corria atrás de produzir, emprestava dinheiro daqui, emprestava dinheiro dali, fazia um monte de coisa. Mas no final do mês a gente não sabia fazer conta, a gente não sabia como que eram as coisas, a gente não tinha um planejamento. Foi então que eu resolvi vir para a internet. A internet mudou a minha vida. Eu tenho a dizer para você, mudou bastante, tá? William, mudou muito assim? Nossa, você tá milionário. Não, não tô milionário. Mas ela já mudou a minha vida porque o tanto de conteúdo que eu já aprendi aqui dentro, trabalhando dentro desse lugar aqui chamado internet, seja bem-vindo a ele. Se você aqui é a primeira vez, convido você a deixar seu like, se inscrever e acompanhar os meus conteúdos aqui. Mas mais do que isso, esse local aqui chamado internet me conseguiu mostrar para mim o que uma faculdade muitas vezes não mostra. A faculdade muitas vezes não vai mostrar aquilo que eu aprendo aqui dentro. Mas se você quer construir, e é esse o desejo de muita gente, construir um negócio digital em 6 meses, em um ano,
em 1 ano e meio, eu não sei, vai depender muito da sua disponibilidade em trabalhar aqui dentro, tá? Do seu planejamento. E eu começo com aquilo que mudou a minha vida, aquilo que desenvolveu, principalmente aquilo que chamam de planejamento e mudança de mentalidade, tá? Quando eu falo de planejamento, é assim, eu planejei lá, eu queria. Mas dizer que eu tinha um planejamento por escrito, eu não tinha. Eu não tinha um planejamento por escrito. Eu não tinha ali desenvolvido tudo certinho, tudo, não. Eu só comecei. O planejamento foi vindo ao longo do tempo, tá? Hoje eu preciso planejar muito mais as coisas para eu desenvolver. E eu fui, né, depois que eu comecei, porque o mais importante é... Porque tem muita gente que planeja e não começa nada. Não sei se você é assim. Mas, se você não começar nada, nada vai ser começado. Acho que é assim que funciona, não é? E o planejamento ele é muito importante quando eu vou sair do CLT e começar alguma coisa. Eu, naquele tempo, se eu estivesse no CLT ou não estivesse, se eu passasse fome um pouco, não teria problema. Hoje não. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho casa. Hoje eu me preocupo o dia que eu não vendo, tá? Hoje eu me preocupo quando as coisas não estão dando certo no meu desenvolvimento aqui dentro da internet. Mas eu nunca desisto. Uma das coisas que eu mais gostei assim foi que eu nunca desisti. E nunca desistir é o que é o mais importante. Nunca desista daquilo que você está procurando, tá? Nunca desista. Continue, mesmo que seja que se você conseguir correr, você corre. Se você conseguir caminhar, você caminha. Se você conseguir andar, você anda. Se você conseguir rastejar, rasteje. Mas faça. Mas vá atrás. Uma hora você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Tem dia que você vai conseguir correr. Tem dia que você vai conseguir, sei lá, andar. Tem dia que você vai conseguir rastejar. Mas você vai. É isso que importa. E enfim, nesse meio termo de tentar construir esse negócio online a partir de 6 meses, enfim, desenvolvendo, eu consegui construir um negócio online. Foi então que, desenvolvendo o trabalho dentro da internet, eu vi que eu poderia alcançar as pessoas através da internet. E a internet mudou muito aqui. Assim como estou alcançando você aí. Assim como você está consumindo meu conteúdo aqui. Já te agradeço você estar aqui. E enfim, eu entendi que muitas coisas estavam aqui dentro da minha cabeça. A mudança de mentalidade que eu deveria ter. A mudança daquilo que estava acontecendo. Eu deveria criar um planejamento e trabalhar aqui dentro da minha cabeça. Eu precisava entender que, assim como as outras pessoas se desenvolveram, grandes players do mercado conseguiram crescer, eu também poderia crescer. Eu também poderia desenvolver, mas que eu deveria trabalhar uma estrutura, tá? Você tem que trabalhar uma estrutura, nós temos que trabalhar uma estrutura. Sem uma estrutura você não cresce, cara. Sem uma estrutura você não desenvolve. E eu comecei com sites dentro do Google. Comecei com um site dentro do Google, me recordo que era um site de camiseta, cara. Camiseta, verdade. Eu pegava a camiseta, eu ia lá numa loja lá de Minas Gerais, eu sou daqui de São Paulo, e eu colocava produtos dentro do meu site. E eu fiz com muito trabalho, desenvolvendo, lá fazendo, sabe? Fiz o site, coloquei todos os produtos dele. Cara, no dia que eu lancei o site, eu fiz a primeira venda. Divulguei só lá no Facebook, cara, já fiz a venda já. Eu falei, nossa, que coisa da hora. Fiz a primeira venda, aquilo me motivou, mas eu ainda era solteiro ainda, e eu falei, cara, isso aqui que é da hora. Vender na internet é muito bom. Fiz a primeira venda, foi até difícil, porque o cara ligou em casa, né? Tinha um telefoninho do lado, assim, que eu deixei. O cara ligava, assim, eu atendi, era aqui, né? Aqui em casa, e eu falei, cara, legal, né? O cara tá ligando aqui, cara, eu atendi ele, beleza, fez a venda, tudo certinho. Ele ficou meio que assim, né? Mas comprou. Mas depois eu não fiz mais nenhuma venda. E isso foi. Nossa, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque até então ter o site é uma coisa. Ter o site é. Beleza, você tem o site lá, você coloca o site. Beleza.
Tá ok, levantou o site. Outra coisa é vender. Outra coisa é você trabalhar com as plataformas para que elas trabalhem para você. E isso eu identifiquei uma coisa. Eu precisava ter uma estrutura. Eu precisava criar a minha presença online. E uma presença online você não cria da noite pro dia. Você não cria hoje a sua presença online. Você não fala, poxa, hoje está aqui pronto, coloquei aqui e tá tudo pronto. Não, não funciona assim. Eu dependia da questão do tempo. Eu tentava acelerar. Muitas vezes acordado de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, eu tentava acelerar, mas muitas vezes era difícil. E eu fui, cara, falei assim, quer saber? Mas eu vou continuar. E eu focava somente no Google, mas eu esquecia que tinha YouTube, eu esquecia que tinha Facebook, eu esquecia que tinha... Naquele tempo ainda não tinha o Instagram ainda, mas tinham as outras redes online que podiam crescer. E eu acabei focando muito no Google e desenvolvendo o meu site ali e, cara, beleza. Até que chegou uma hora que eu não sabia mexer direito com as estruturas online e meu site caiu. E para voltar? Não sabia lidar com PHP, não sabia lidar com essas coisas. Naquele tempo, para você ter acesso, não é que nem hoje, você digita no chat GPT, o chat GPT já trabalha para você e boa. Ah, cara, naquele tempo os marketplaces eram bem difíceis, não tinha Hotmart, não tinha Eduz, não tinha Mercado Livre, não tinha Canva, não tinha de nada dessas coisas para você fazer ali. Era bem complicado para você fazer, tipo, sei lá, uma imagem para você colocar no seu site. Mas eu passei dessa etapa e aprendi como fazer. E hoje tá muito mais fácil, cara. Hoje eu vou falar para você. Você começa a testar coisas pequenas aí, você já consegue vender. Você começa a rodar tráfego ali para um site, você já consegue vender. Cara, hoje você não vende se você não trabalhar. Se você não quiser vender. Muitas pessoas estão dentro da internet. Hoje está muito mais fácil de você vender do que naquele tempo. Naquele tempo você tinha que passar uma barreira tão grande para você vender para o seu cliente. Para a pessoa que está ali, era muito mais difícil, tá? Tá ok, mas tudo bem, William, era muito mais difícil, mas e hoje? Como que eu faço isso? Como que eu disponho isso? Cara, primeira coisa, muda sua mentalidade e trabalha com sua presença online. Mas eu não quero aparecer, William, não importa. O seu produto tem que estar online. O seu produto tem que estar ali. Seja no... Se você quer vender o produto, o que você quer vender, o que você quer fazer. Eu queria vender e eu coloquei meu produto online. Eu me recordo que depois que esse site caiu, eu fiz outro site. Eu fiz um site de venda de produtos que eu vendo até hoje, tá? Produtos simples. E comecei a trabalhar o site, divulgar e as pessoas começaram a vir. Eu me recordo que no primeiro dia que depois que meu site caiu, que eu fiz esse site em coisa de, sei lá, acho que, eu não me recordo, acho que foi 3 dias. Fiz esse site, eu já levantei e já comecei a trabalhar e divulgando e mostrando para as pessoas, trabalhando muito com o blog. E cara, no primeiro dia, postando, fiz minha primeira venda dentro desse site. E depois eu vi que começou a ter várias outras compras, porque naquele tempo o orgânico era muito bom. Na verdade, até hoje o orgânico ele é bom. Mas se você tem que saber trabalhar com o orgânico e com o pago, porque senão fica muito difícil daí você saber você se sustentar hoje. Enfim, continuei a vender, fiz minhas vendas, trabalhei, construí a autoridade em cima do site e assim fui crescendo. E daí eu fui fazendo aquilo que a gente chama de processo de validade, tá? Você tem que validar produtos digitais. Você tem que saber validar aquilo que vende, aquilo que dá certo. Porque não adianta nada você focar naquilo que não dá certo. Porque você fala assim, tem muita gente que às vezes fala, olha, vende esse livro que dá certo, que vai vender pra caramba, mas você não sabe se vende. Você não sabe. Você tem que validar a ideia. Você tem que validar o produto. E validar é pegar o produto, colocar e se ele vender, beleza, as pessoas gostaram. Se ele não vender, você deixa ele de lado e coloca outro produto e assim você vai trabalhando produtos que vendem. E assim você vai criando e escalando as suas vendas. Tanto nos produtos como aqui presencialmente, tem produtos
digitais, presencialmente você também pode. Geralmente você faz sua loja, você começa com poucos produtos, e assim conforme vão vendendo um ou outro, você vai desenvolvendo e aumentando o seu quadro, né, seu trabalho com mais produtos, e assim você constrói um império de venda de produtos. É assim que funciona. É assim que eu trabalhei, é assim que eu estou trabalhando, é assim que eu estou fazendo. E para você escalar, para você escalar, se esse produto está vendendo, como que você faz para escalar ele? Você tem que oferecer para mais pessoas, você tem que aproveitar os anúncios pagos, você tem que aproveitar as ferramentas online, você tem que aproveitar o WhatsApp, você tem que aproveitar o e-mail marketing, você tem que aproveitar os formulários, você tem que aproveitar o Instagram, você tem que aproveitar o TikTok, você tem que aproveitar essas redes online que vão fazer com que você venda mais. É assim que funciona, você tem que aumentar a sua presença online. E para aumentar a sua presença online, você tem que divulgar mais, você tem que fazer mais cortes, você tem que fazer mais presença dentro dos sites. Você pode ter mais sites vendendo para você, você pode criar mais produtos, você pode crescer mais, é assim que você vai escalar. É assim que você vai trazer mais gente. É assim, o Google quer entregar o seu site, o YouTube quer entregar o seu vídeo, o TikTok quer entregar o seu vídeo também, o Instagram quer entregar o seu vídeo, você apenas tem que ajudá-los. Dá para você fazer da maneira orgânica? Sim, mas da maneira paga vai muito mais rápido. Só que aí você tem que enxergar qual a sua situação. A minha situação naquele tempo era que eu não tinha dinheiro para investir. Eu não tinha dinheiro para colocar em tráfego, mas eu tinha vontade de trabalhar e tempo, e foi isso que eu fiz. Criei o primeiro site, desenvolvi, tinha pouco dinheiro, mas continuei investindo, continuei crescendo, continuei fazendo. E, enfim, o objetivo meu era crescer, o objetivo meu era desenvolver aquilo. E aquilo de um faturamento de 100 mil reais, de, sei lá, 10 mil, comecei com 5 mil, né? Com 2 mil reais no mês. O faturamento só foi crescendo. O faturamento foi desenvolvendo. CLT de uma pessoa que trabalhava no CLT e ainda fazia esse trabalho dentro da internet. Foi então que eu decidi, poxa, não, vou ficar só nesse trabalho, mas mesmo assim tive muitos perrengues, casei durante esse tempo, morei junto com meu pai e com a minha mãe, né? E assim fui trabalhando, e assim fui crescendo, e assim fui desenvolvendo, quebrei, voltei, quebrei de novo, voltei. Mas aprendi. A internet me ensinou. A internet ensinou para mim muitas coisas. E hoje, se eu fosse encurtar para você hoje, você que está no CLT, para tentar finalizar todo esse conteúdo aqui, dizer para você, poxa, William, hoje, como que eu faço para crescer em 6 meses? Faz tudo aquilo que eu falei para você aqui, tá? E para você crescer de verdade, planejamento, mudança de mentalidade, presença nas redes, pegar todo o dinheiro que você ganhou dentro das redes, assim conforme você estiver crescendo, trabalhe um investimento com esse dinheiro, invista em, quando a gente chama assim de skills, são são coisas para você fazer, habilidades que você vai construindo, habilidade de trabalhar com o Instagram, habilidade de crescer no TikTok, habilidade de vender, habilidade de criar um vídeo, habilidade de mexer no YouTube, habilidade de mexer em várias outras coisas. Crie habilidades que você pode mostrar para as outras pessoas e que as pessoas vão comprar de você essa habilidade que você tem. Eu tenho uma habilidade de hoje, graças a tudo aquilo que eu fiz, de mexer, por exemplo, dentro do gerenciador de anúncios do Facebook. E tem pessoas que pagam para que eu mexa no gerenciador para elas. E com isso, eu vou tendo uma crescente. E essa crescente vai me ajudando cada vez mais. Tá? Focar no crescimento online. Você tem que expandir tudo. Você tem que, cara, foca. Tira de tudo. Trabalhe no CLT, mas foca lá na sua casa. Continue aprendendo.
Continue aprendendo sobre marketing avançado, continue aprendendo sobre gestão de tempo, sobre produtividades e principalmente sobre finanças. Porque as finanças, você vai tirar o dinheiro daqui, você vai tirar o dinheiro dos seus resultados online, dos seus resultados dentro da internet e vai pegar esse dinheiro e vai focar. Não precisa você começar lá, poxa, eu vou investir no CDB, isso e naquilo. Eu não vou falar aqui sobre investimento, gente. Não. Você pode trabalhar um reinvestimento naquilo que você está fazendo em aprendizado, em você crescer cada vez mais, você desenvolver mais as suas técnicas, uma ferramenta que te ajuda mais. Esses dias eu comprei uma ferramenta que vai me ajudar no cálculo de frete. Dentro do meu site vai facilitar. Se eu fosse pagar outra plataforma, eu pagaria por mês. Essa ferramenta me ajuda a calcular o frete do meu site. E eu paguei somente uma vez por ela. E ela vai sendo atualizada, de repente eu vou lá e converso e tenho uma atualização melhor sobre ela. Enfim, eu espero poder ter te ajudado aqui, gente. Se você ficou aqui até o final desse conteúdo, já agradeço muito, tá? Se você quiser, poxa, William, me ajuda. Eu quero sair do zero, eu quero crescer de verdade aqui dentro da internet. Eu tô cansado de cursos, eu tô cansado de pessoas que falam um monte de coisa e não me ensinam nada. Convido você, deixe seu... Aqui tem um link aqui na descrição, você pode entrar em contato comigo e a gente pode trabalhar um planejamento junto, tá? Mediante a sua possibilidade e aquilo que você consegue. Lembrando que eu também indico outras coisas que, poxa, William, me ajuda a ser um gestor de tráfego. Tem aqui também, me ajuda a aprender dentro da internet como que eu cresço, como que eu desenvolvo. Link tá aqui na descrição. Vai lá e a gente pode trocar uma ideia junto. Beleza, gente? Obrigado. Ficou aqui até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreve e consome mais todo o conteúdo aqui que tem dentro do canal. Beleza, gente? Falou, tchau, tchau.